Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Gente, eu acho incrível essa passagem. Aproveitar ao máximo todas as oportunidades. E ele ainda fala o porquê. Por que que a gente tem que aproveitar ao máximo? A Bíblia fala, porque os dias são maus. Em Efésios 5:14. Aproveitando ao máximo, olha aí, não é aproveite as oportunidades, não, aproveite ao máximo. Suga todas as oportunidades que Deus te der. Ao máximo, porque os dias são maus. Keila, por que você fala que eu tenho que ficar aproveitando? Porque o dia é mau, quer dizer, a maldade já está no dia. Aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Tem pessoas que não aproveitam todas. Tem pessoas que estão no ambiente, ela se fecha, ela fica tímida, ela não aproveita. E o chamado de Deus para nós hoje é esse. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Tendo oportunidade de se conectar com alguém, faça. Tem oportunidade de ir no evento, faça. Apareceu alguém que você fala, putz, essa pessoa carrega o que eu quero. Tem uma mentoria, aproveita a oportunidade. Ah, essa pessoa está dizendo que vai ter um evento e mandou o link, aproveite as oportunidades. Mas, pastora, por que tem gente que não aproveita as oportunidades? Porque essas pessoas carregam as suas crenças. Ah, não é para mim. Ah, ali só tem gente chique. Ei, gente, eu tenho umas loucuras na minha vida, eu já fiz cada atos proféticos, e eu creio que nessa nova arrancada a gente vai falar a importância, anota aí, por favor, Júnior, a importância dos atos proféticos. Eu quero falar da importância dos atos proféticos. Keila, como que é isso? Nós vamos falar isso para vocês. Mas o que é incrível, aproveitando as oportunidades, fazendo atos proféticos. Uma vez eu fiz um ato profético, fiquei 7 meses careca. Eu raspei a cabeça. Isso é um assunto para depois. Eu já fiz muitos atos proféticos. Atos proféticos que as pessoas falam assim, eu não acredito mais. Para você ter, preste atenção, para você ter o que o outro tem, você não precisa fazer muita coisa, mas para você ter além do que os outros têm, você tem que fazer além do que os outros estão fazendo. Fazer o comum, você vai ter o comum. Mas se você fizer o extraordinário, você vai ter o extraordinário. E para isso, o aproveitar ao máximo, todas as oportunidades. Não seja limitado. Aquela pessoa limitada, aquela pessoa que ela só faz o que pediu. Não, faça além. Vá além. Vá além. No meio dos discípulos de Jesus, tinha aqueles que faziam só o que ele falava, mas tinha aqueles que faziam além. Por exemplo, Pedro, eu me identifico muito com Pedro. E um outro assunto muito interessante para a gente tratar também é temperamentos transformados pelo Espírito. Anota, por favor, Júnior. Temperamentos transformados, temperamentos controlados pelo Espírito. E Jesus, ele tinha uma equipe. Olha, é incrível, né, Elias? É incrível. Jesus tinha uma equipe, no meio da equipe tinha aqueles que iam além. Por exemplo, Pedro, me identifico com Pedro. Pedro ia além. Pedro, quando eles estavam ali passando por aquele momento, atos proféticos são promessas que nós fazemos no mundo espiritual. São decretos. Atos proféticos são decretos e decretos. Não, isso não existe o ignorante, tá, Fernanda? Existe o ignorante que não pergunta. É diferente. Não existe pergunta. Você não é ignorante. Tudo que vocês precisam, ela tá o quê? Aproveitando a oportunidade. Parabéns. Tá entendendo? Pode escrever, e se eu conseguir ler aqui na hora que passar, eu falo para vocês. Mas Pedro,
quando eles estavam passando por aquele momento que o mar estava agitadíssimo, que Jesus aparece, todo mundo grita achando que era fantasma. Preste atenção, no seu momento de tribulação, você pode confundir algo de Deus como algo vindo do capeta. Por quê? Na hora do medo, você perde o senso. Na hora do medo, é algo que te machuca tanto que você fica assustado, que você não sabe como se mover. E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar a perder o medo. Por exemplo, hoje eu fui lá no meu Stories e eu falei, deixa eu ver quem é que está aproveitando aqui as oportunidades. E eu vi algumas pessoas lá e eu enviei o link dessa aula. A Fernanda mesmo foi uma pessoa que eu enviei o link. Eu enviei o link na hora, eu falei, ela está aqui e ela é merecedora de participar desse transbordo. Ela aproveitou a oportunidade, ela não é nem do Brasil, ela não está nem no Brasil. Entendeu? Então, aproveitou as oportunidades. Aproveitou as oportunidades. Por quê, Keila? Porque os dias são maus. Se a Bíblia me fala que uma forma, gente, pega esse código, uma forma de vencer os dias maus é aproveitando as oportunidades. Gente, vocês querem mais o quê? Olha esse código que a Bíblia deixa. Por quê? O que eu vou fazer nos dias maus? Eu vou aproveitar as oportunidades. Por que as pessoas falam que é na crise que se cresce? É por causa disso. Já estava na Bíblia. Entendeu? Olha só, a forma com que Deus faz conosco. Ele fala, ei, aproveita as oportunidades, porque os dias são maus. Ele está nos treinando. Eu li uma frase que eu achei incrível domingo passado. Se você quer enfrentar, como é que é? Se você quer enfrentar a tempestade, como que estava escrito lá? Se você quer lutar na tempestade, aproveite os dias de chuva, alguma coisa assim. Treine nos dias de chuva. É igual aqueles caras, né, os que correm, os corredores lá, né, como é que chama lá? Me deu um branco aqui o nome. Que faz a Fórmula 1. Me esqueci. Piloto. Piloto, obrigada. Os pilotos. É os que os pilotos fazem. Quando eles estão fazendo treino, eles treinam também como se fosse em tempo de chuva. Alguns esperam o tempo de chuva para poder ir treinar. Por quê? Nunca se sabe o que vai acontecer na hora exata. Ei, aproveite as oportunidades para treinar quando não tem guerra. Se colocar em posição de guerreiro o tempo todo, aproveitando ao máximo, porque os dias são maus. Portanto, não sejas insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, isso é demais. Aproveitar os dias maus. Aproveitar os dias maus. Fazendo como? Pegando todas as oportunidades, crescendo no tempo da guerra. Uau! Crescendo em tempo de guerra. A guerra está acontecendo, não é hora de você se trancar num quarto, não é hora de você fugir, mas é hora de você dar a cara a tapa. E a Bíblia diz que o povo estava ali, os discípulos no meio da tempestade, Jesus aparece, eles gritaram, é um fantasma. No tempo de guerra, você corre um grande risco de confundir a vontade de Deus como um fantasma que te apareceu. E alguém disse, não, é o mestre. Aí, gente, o que Pedro faz? Aproveita a oportunidade. Se é mesmo você, Jesus, manda eu ir ter com você. Aproveitou a oportunidade.
E Jesus disse o que para ele? Só vem. Só vem. É igual aqui hoje. Só vem. E ele se lançou. Não adianta você ouvir. Olha só. Não adianta você ouvir apenas. O vem se lança nas pedras. Está entendendo? Não é só isso. Não é só ouvir. Se lança nas águas. Se lança para Alphaville. Não. Não. Você tem que ter um posicionamento e uma ação. O meu querido mentor, Paulo Vieira, da Febracis, ele fala assim, há poder em quem age. Eu sou mentora também do livro Poder da Ação, e a gente ensina muito isso. Há poder em quem age. E ele fala assim, e maior poder em quem age, na hora certa, com as pessoas certas. Está entendendo, gente? Então, Pedro já sabia isso. Naquela época, Pedro já sabia os códigos da inteligência emocional. Ah, Jesus, é você? Manda eu ir ter com você. Jesus, então vem. Ele agiu. Não adianta ficar no barco vendo Jesus. Seja mais ousado. Gente, que lindo, né? Como que é o fluir do Espírito Santo? Gente, não tem nada anotado aqui. Deus é muito bom. Vocês anotem tudo. Tem alguém que fala, me passa o esboço. Eu vou lá dizer, o Espírito Santo só me mandou falar e rasgou o meu esboço. Que eu gostaria de falar, meu testemunho. Eu sou da cidade da Bahia, né? E essa semana eu não fiz planos para vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo ontem e o Espírito Santo me guiou para cá. Eu não sei qual o propósito de Deus na minha vida, né? Já identifiquei vários propósitos, mas ele me guiou para cá. E eu deixei Uau! tudo lá, a minha vida, todas as minhas coisas, e vim para São Paulo. Eu hoje estou aqui Então, nesse grupo, e ouvindo como que vocês você falando, chegou aqui hoje? através do grupo do John. Foi a hora que eu Você, mandei lá, né, do John. isso, você enviou o Então, link. cara, e E eu quero conversar com você depois da aula sobre o fato de você estar aqui, tá? pronto. Eu quero te orientar em algumas coisas, porque Alphaville é o que nós falamos ontem. Alphaville é para todos, mas tem algumas pessoas que chegam, elas precisam de algumas orientações. Ontem eu dei umas orientações para o Júnior. O Júnior, Isso, eu tô precisando mesmo. nós vamos conversar. Caminho Alphaville, né? Pode deixar, Não sei pode como vai deixar. chegar lá. Nós vamos Obrigada, viu? Deus conversar por abençoe. nada. Então, você fique vendo bem. O Pedro, ele aproveitou a oportunidade. Ele falou, cara, é agora que eu vou andar no sobrenatural. Ei, qual é a oportunidade que você está tendo de andar no sobrenatural e você não está andando? Por causa de medo. Os outros caras lá, né, os outros discípulos dentro do barco, você está louco, Pedro, você vai. Eles não foram. Então, quando é que você vai ter coragem de se lançar? Quando é que você vai ter coragem de fazer aqueles planos que ninguém teria coragem? Está entendendo? Quando é que você vai ter coragem? Deus está te dando uma oportunidade aqui incrível de estar aqui, assentado à mesa, de homens e mulheres incríveis, mas o que você vai fazer além disso? Como você vai se mover além disso? Eu lembro que eu estava quinta-feira em Alphaville, no evento, eu não ia no evento, mas eu falei, pai, eu estou tão cansada, porque eu acordo 5 horas da manhã e eu não dou cochilo à tarde. Então, chega um certo horário que realmente o sono me chama. E eu falei, Deus, como eu vou fazer? Eu estou tão cansada. E a gente tinha que sair mais cedo, porque era o rodízio da placa do nosso carro. E eu falei, meu Deus, o Wagner, aí eu falei, nós vamos. Ele já estava pronto. Eu falei, meu pai, nós vamos. Entrei, tomei um banho, vou me maquiando dentro do carro, porque chega uma certa hora que a placa não pode rodar mais aqui dentro do centro de São Paulo, onde nós moramos. E eu falei, meu Deus, e deu certo. Chegamos lá em Alphaville, eu fui até sem né, as minhas dietas, a massa que eu diga. Cheguei lá e arrumei um lugar, tinha como eu comer o que eu precisava, e fomos para a reunião. Foi uma delícia, mas, gente, o ápice da reunião foram dois. Foi antes de começar a reunião, alguém aproveitou a oportunidade e estava lá também. E essa pessoa chegou e olhou para o meu marido e falou assim,
você é o marido da Keila? Você é a Keila? Eu falei, gente, uma menina que está comigo na minha mentoria, e eu tinha um desejo grande de abraçá-la, ela estava lá, eu não aguentei. E quando eu saí daqui, o Espírito Santo falou assim, pega um dos seus livros, até aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, pega um dos seus livros, esse aqui foi meu primeiro livro, Malas Prontas para o Sucesso, eu tenho 4 livros escritos, e Deus falou, põe esse livro, porque tem uma pessoa lá que você vai presentear. Eu não sabia nem quem era ela. Ela está aqui, a Márcia, falando de você, né, Márcia? E ela chegou e foi aquele abraço, sentou do meu lado. Gente, parecia que nós nos conhecíamos há muitos anos, aproveitando as oportunidades. E foi uma conexão, já tinha uma conexão espiritual, agora uma conexão presencial, e uma conexão que Deus está nos unindo para algo maior, e eu sei por causa da história dela e a história que eu tenho. E aí, eu fico pensando, Pedro, tendo aquele impasse, vou, não vou, vou, não vou. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou me jogar. É o que a Nara está fazendo. Eu fiz isso, Nara, em 2021. Peguei minhas malas, era dia 16 de agosto, lembro como hoje. Saí de Belo Horizonte depois do aniversário da minha netinha, 15 de agosto. Peguei minhas malas, entrei no ônibus e eu vim para cá, porque eu já tinha entrado aqui em Alphaville, andado como ato profético. A minha família é toda de São Paulo. Só papai e mamãe que moram em Belo Horizonte. Eu nasci em São Paulo, mas eu nunca tinha visto São Paulo como a terra da minha promessa. Nunca tinha visto. E quando Deus me trouxe aqui, que eu andei nas ruas de Alphaville, eu falei, pai, eu quero morar aqui. E eu falei essa história para vocês depois. E Deus me trouxe para cá. Não sabia eu o que Deus estava fazendo. Gente, na verdade, vou contar um segredinho, acho que nem o Júnior sabe. Quando eu vim, acho que não contei para a Márcia também, não. Quando eu vim para cá, Márcia Veste, eu vim porque eu ia fugir de novo para os Estados Unidos. Aqui, para mim, era uma ponte para eu fugir, acredita, Mocinda? Eu ia fugir, Messinda, para os Estados Unidos de novo, Júnior, eu ia de novo. Então, o que eu pensei? Eu sou muito boa para elaborar as coisas. E Deus já tinha me falado, filha, você é muito boa para fugir, seja boa para enfrentar. E aí, eu vim planejando, vou ficar um pouco distante dos meus filhos, um pouco distante da minha neta, dos meus pais, em São Paulo. Depois daqui, trampolim para os Estados Unidos. Estava com tudo já ajeitado, ia passar a quarentena, né, em Cancún, ia lá para a quarentena, né, em Termos, porque depois eu ia para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, por causa de eu fazer um ato de fé e me lançar, aí o meu propósito foi clarificado. É o que eu escrevi ontem no meu Instagram. Ela não estava comigo ainda. É verdade, meu amor está aí. A gente nem namorava. Gente, e depois eu vou contar a nossa história. Né? Como eu falei, eu estou só falando, vou contar a nossa história, que a nossa história é incrível. Porque o Wagner não estava no contexto, não contava comigo no meio do caminho, exatamente, não contava. Aí eu aproveitei a oportunidade. Eu aproveitei essa oportunidade, agarrei esse homem não quer, eu quero, você quer, não quero casar de novo. Eu falei, então nós não vamos casar juntos, depois eu conto. Então vamos voltar para Pedro. Então, Pedro se lançou na água. E, gente, imagina aquela sensação de andar sobre as águas. Só que você pode andar no sobrenatural e, na hora de um vento forte, você não acreditar em você mais. Isso já aconteceu comigo. Na hora do vendaval, eu falei, putz, cadê aquela mulher corajosa? Cadê aquela mulher que foi capaz de largar tudo? O medo bate, viu, Nara? O medo bate, a insegurança bate. Uma das coisas que Satanás mais fala para a gente, quem é você para estar aqui? Quem é você para estar vivendo?
Não se preocupe, você conhecerá o amor de Deus. Sabe? É algo assim, é verdade. É algo tão incrível, gente. É algo tão forte. Quando você se lança, você perde o medo. Mas se você parar para ouvir o medo, a Bíblia fala, e Pedro, quando ele se lançou, ele ouviu o barulho, a força do vento. E foi aí. Então, quando você ouve o barulho do vento, quando você para poder sentir, será que realmente eu faço parte desse mover? É exatamente aí que a dúvida instala. É na hora que você está vivendo o milagre, preste atenção. Gente, isso é muito forte. Eu nunca tinha visto por esse lado. É na hora que você está vivendo o milagre que você pode ter instalado a dúvida. É na hora do milagre. Ele teve dúvida. Não foi na hora que ele saiu do barco. Na hora que ele saiu do barco, ele estava tendo o quê? Coragem. Mas foi exatamente na hora que ele estava vivendo o milagre que veio o medo. Em Mateus 14, 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Vai chegar a hora que Jesus vai insistir com você. Vá apenas com a força que habita em você, que sou eu. Jesus insistiu com os discípulos, vai à minha frente. A Bíblia é clara, ele insistiu, porque ele estava despedindo ali da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Sabe o que eu vejo? Jesus colocou eles no teste. Vai chegar uma hora que Jesus vai te colocar no teste. Ele vai te falar assim, Júnior, você vai, no princípio eu não vou te mostrar nada que eu estou com você, mas eu quero ver a tua coragem. Quando eu peguei minhas malas e que eu fui para os Estados Unidos, eu fui no meio de uma turbulência, só com coragem. Larguei tudo. A história da Lindalva é uma história tão linda, tão linda, tão linda. Ela largou tudo. Largou tudo só por um entendimento dentro, uma convicção dentro, sem ter nada. A gente não vê nada. A gente só acredita na convicção interior, porque é a única oportunidade. Eu quero dizer que, às vezes, é a única oportunidade que Deus está te dando para você dar um salto. E você ainda está ali, fazendo conta. Você está ali, pegando um papelzinho e fazendo conta. Hoje, Deus quer te preparar. Como que você vai fazer daqui para frente? Como saber, como a Fernanda falou, o que é o milagre? É quando só o milagre é o que está te sustentando ali. Como saber que eu estou vivendo um milagre? Quando a sua força natural já não está ali agindo. Quando você deu um passo por fé, que você sabe que você não tem o dinheiro, mas você deu um passo. A fé. E a Bíblia diz, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus deixou eles passarem pelo aperto. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ei, é na alta madrugada que Deus fala conosco. Quantas experiências eu já tive na alta madrugada. Nesse próximo nível que eu creio que Deus estará nos levando, eu quero propor a vocês, uma vez por semana, você buscar Ele na alta madrugada.
Você colocar uma cadeira na sala e falar com ele assim: pai, senta aqui. Senta aqui. Eu quero viver isso aqui, ó. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios 8, 17. Os discípulos estavam na alta madrugada, com medo. Mas, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritavam com medo. Na hora da sua madrugada alta, do seu maior medo, do seu mar remoto, você pode, às vezes, entender que aquelas oportunidades que Deus está te trazendo não é para você. Isso não vem de Deus. Quem sou eu para poder tomar posse de algo assim? É na hora do mar revolto que você confunde a voz de quem te chamou e quem te mandou ir para o mar. Ei, se ele te mandou ir para o mar, ele é o Senhor que vai acalmar esse mar. Confia, confia. E a Bíblia diz, e gritavam de medo, mas Jesus, imediatamente lhes disse, gente, olha que lindo, Jesus não deixou eles terem medo. Quando eles gritavam de medo, Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenham medo. Eu não sei o que você está passando hoje, mas a palavra de Deus para você hoje é essa, coragem. Coragem, Lindalva. Coragem. Coragem, Meire. Coragem, Márcia Batista. Coragem, Padre Pablo Roque. Coragem, Jonas Carvalho. Coragem, Elias. Coragem, Max Lima. Coragem, Simone Silva. Coragem, Lúcio Cunha. Coragem, Giza, Maria, Gislaine, Giza, querida. Coragem, Wagner. Coragem, Fernanda. Coragem, Fernanda Rico. Coragem, Nara Miranda. Coragem, Márcia Vesh. Coragem, Messinda. Coragem, Elias. Coragem. Coragem, Pablo, coragem. Jonas, coragem. 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 Coragem, Lúcio, coragem. Simone, coragem. Coragem. Coragem, Márcia Vesh. Coragem, Keila Cordeiro. Coragem, Júnior. Coragem. Coragem sou eu. Não tenha medo. Quantas vezes o medo nos paralisa? Quantas vezes você não aproveitou as oportunidades por causa de medo? Quantas vezes você não aproveitou as oportunidades porque você não se sentia merecedor dela? A crença de não merecimento. Nós vamos falar sobre isso também depois. As crenças que nos paralisam. E o porquê que elas nos paralisam. Então, não tenham medo. E Pedro disse, Senhor, ele aproveitou as oportunidades. Se és tu, manda-me ter o teu encontro sobre as águas. Ele não falou no barco. Ele queria algo que o desafiasse. Mas, gente, presta atenção. Se lançar no desafio tem que ser sobre um comando de Deus. Grave isso, isso é um código forte.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Está entendendo? Tem que ser um comando de Deus, me manda ir ter com você. Gente, ele só acreditou porque ele teve um comando de Deus. Às vezes tem pessoas que se lançam e dá errado, mas é porque não era no tempo de Deus. Venha, respondeu ele. Senhor, me manda ir ter com você sobre as águas. Então, venha. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, ele viveu o milagre, ele estava ali vivendo o milagre. O milagre, para ser vivido, você precisa estar mergulhado. Isso. Você tem que estar mergulhado, totalmente focado. Keila, como que eu vivo o milagre? Focado em quem está te guiando para o milagre. Se você desfocar do milagre, você não vai continuar no milagre. Pedro estava focado no milagre. Pedro saiu, andou e foi na direção de Jesus. Ele estava focado. O segredo para viver o milagre. Não basta acessar o milagre. Não basta saber que está vivendo no milagre. Você precisa continuar focado no milagre. Gente, é muito código essa manhã, hein? Muito código. E eu ia falar de outra coisa. Mas o Espírito Santo que manda aqui, né? É o Espírito Santo. Olha, ele estava focado no milagre. E ele saiu olhando para quem deu a ele o milagre. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritava. Você pode estar no meio do milagre e perder o milagre. Gente, isso é muito forte. Você pode estar no meio do milagre e perder o milagre. Porque se você olhar para o que está à sua volta, contrário, se você estiver olhando ao contrário, se você começar a olhar a força que veio ao contrário, você vai perder o foco. E hoje, Deus está te dizendo, volte para o foco. Volte para o foco. E para outros, parabéns, continue no foco. Aquilo que te disseram ontem e que te causou medo foi um alerta, mas não foi para você parar. Foi para você entender, você está na rota certa. Mas eu fiquei sabendo, eu soube que vai ser difícil, e daí? Uma coisa é você saber que vai ser difícil. Pedro sabia que ia ser difícil, mas enquanto ele olhou para o alvo dele, que era Cristo, ele andou sobre as águas. Mas, reparando na força do vento, ficou com medo. E começou a afundar, gritando, salva-me! Talvez exista alguém aqui hoje que está dizendo assim, pastora, como é que eu faço? Eu olhei a força do vento e eu me afoguei. É por isso que você está aqui hoje. Porque hoje tem um novo tempo para você voltar a andar sobre as águas. A Bíblia diz, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Preste atenção. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Não foi ele que segurou em Jesus, ele só gritou.
Jesus o segurou. Jesus o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E voltaram para o barco. Será que Jesus levou Pedro no colo? Eles voltaram andando. Eles retornaram ao milagre. Esta é uma manhã que Deus está nos falando. Eu quero te retornar ao milagre. Você perdeu a rota. Vou te falar a frase que Deus me deu quando eu tive que voltar para o Brasil. Não existe erro de rota que seja maior do que a força do teu chamado. Não existe. A força do chamado ela é maior do que o erro da sua rota. Porque quem te deu o chamado é aquele que, na hora que te vê afundando, segura a tua mão e te puxa novamente para o chamado. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vocês estão entendendo? O vento não cessou na hora que Jesus estava andando. Foi quando Jesus entrou no barco que o vento cessou. Olha que incrível, gente. É muito incrível. Jesus poderia ter cessado na hora que Pedro veio, Jesus não deu jeitinho. Jesus deixou Pedro sentir a força do vento, passar pelas experiências dele. Cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles só foram acreditar que era o Filho de Deus quando cessou o mar. Pedro não. Pedro se lançou. O que é que você hoje precisa se lançar? Porque acreditar no milagre depois que o vento passou é fácil. Acreditar que o vento, que é Deus, quando o vento cessou, é fácil, pessoal. Eu quero ver acreditar que é Deus que está te enviando, quando você não vê nada humano para pisar. Nessa manhã, o que é que você precisa fazer para voltar novamente ao mover do milagre? Onde é que você se perdeu? Onde é que você se perdeu? Nós precisamos hoje saber aonde nós nos perdemos do propósito e voltarmos por propósito. Por quê? Precisamos aproveitar todas as oportunidades. A oportunidade que surgir para você. Quem eu não sei como se lança. Eu tenho pessoas que fazem mentorias comigo, individuais, né? Mentorias, imersões individuais, mentorias. Olha, elas falam: pastora, eu não tinha, mas eu queria tanto acessar isso que você carrega, que eu me lancei. Eu me lancei. Eu queria mais do que uma mentoria em grupo, eu queria uma mentoria individual, eu queria estar com você uma vez por semana nesse projeto que você tem, nesse atendimento que você tem. Algumas saíram das suas cidades. Eu tenho uma menina que está vindo agora, que eu falo com o Wagner: Wagner, meu coração aperta de ver o que essa menina está fazendo. Ela está saindo, gente, lá de... Como é que chama a cidade? Não é do Pará, não. Eu vou lembrar aqui a cidade. Ela já comprou a passagem. Rondônia, você falou? Da onde? Rondônia. Rondônia. Obrigada, meu amor. Rondônia. Gente, ela está saindo de Rondônia. Ela está chegando aqui comigo no dia 15. No dia 13, quer dizer.
está chegando comigo aqui no dia 13, para ter uma mentoria 14, 15, 16. Ela está pagando só de passagem R$ 6.000. Ela está pagando um pouco mais de passagem do que o valor da mentoria comigo no final de semana dentro do hotel. Porque ela entendeu que ela precisa acessar o que eu carrego. E aí, eu fico perguntando, por que tem pessoas que poderiam estar vivendo isso, morando perto, e não estão? Ela está aproveitando a oportunidade. Ela está vindo. Eu falei com ela, querida, vem no dia 8 e 9, porque vai ter o evento da plataforma. Ela falou, pastora, não é a plataforma que eu quero acessar. E eu vou conseguir uma forma, ela vai entrar dentro da plataforma para conhecer, ela não sabe, eu vou guardar isso como um chamego para ela. Eu vou levar ela para poder fazer um tour dentro da plataforma. Mas uma menina nova, 25 anos, foi abusada na infância, ela tinha tudo para não dar certo. E hoje ela transborda na internet todos os dias. Ela correu atrás. E quando ela viu a minha live no 10 de 1, ela ficou louca. Pastor, eu preciso do que você carrega. Eu preciso acessar o que você carrega. Aproveitando as oportunidades. E aí eu fico pensando, qual é a oportunidade que Deus já te deu e você não aproveitou? Voltemos para o milagre. Hoje é o dia que Deus está pegando na sua mão e está dizendo assim, bora, bora, bora andar sobre as águas. E eu tenho algo que eu sinto forte de Deus para dizer aqui para vocês. Existem pessoas aqui que vão ter que sair da localização que está para poder viver o extraordinário. Vai ter que se lançar. Vai ter que falar, pastora, eu quero isso aí, eu quero ir aí. Eu quero passar o dia inteiro com a senhora andando. Né? Tem alguns homens que já estão querendo vir, que já me procuraram, eles vão dormir lá no hotel, de manhã o Wagner vai, me leva, nós vamos andar, eu tenho um lugar separado para poder fazer essas quebras de aliança, para fazer essas coisas. Júnior está chegando aí para somar. Eu e Júnior temos projetos incríveis já no mundo espiritual, nós acessamos projetos que vai acontecer. Né? É o boi novo, e o boi experiente. Não sou vaca velha, não, viu? Mas, gente, tem mulheres aqui que precisam só sair da sua casa. Você não precisa sair da sua cidade. As que estão aqui em São Paulo, sai da sua localidade, sai da tua casa. Mas vá viver uma experiência sobrenatural. A Márcia Veste mesmo, ela saiu e foi passar um final de semana no resort. Chegou lá, era só ela e a amiga dela como hóspede. Mas ela foi lá e ela entendeu. Deus queria que ela acessasse um momento único com ele. Ela fez a parte dela. Está entendendo? O que é que você precisa fazer? Quem você precisa acessar? Pedro entendeu. Se o meu mestre está nas águas, é lá que eu tenho que estar. Aonde você quer estar? Essa história de Pedro está em Mateus 14, a partir do versículo 22. E nós estávamos em Tiago 5, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. E eu fico por aqui, deixando o Júnior agora também falar. Efésios 5, 16, tá? Que é aproveitando ao máximo as oportunidades. Uau, bate palma aí. Reage aí com esse transbordo aí de sábado. Esse
Transbordo é maravilhoso. A Cada dia Márcia eu Batista levantou a mão. Depois a gente vê o que é. Pode falar, Júnior. todo dia que a gente se conecta aqui, a gente tem algo novo, né? A gente estava falando ontem, né? Porque a gente tem a pastora Keila, ela tem os grupos dela, eu também tenho o meu, então a gente está fazendo um movimento junto. Esse aqui é um movimento voltado com o nome, né? Conectados pelo Reino. Então, esse movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento diferente dos grupos que você está. Né? Ontem, no Transbordo, eu falei que hoje eu ia tirar as 6 primeiras horas de jejum, ia me consagrar, e quem quisesse topar, topasse aí. Mas, uma das coisas que a pastora Keila bateu muito forte hoje, gente, é sobre a tempestade, né? Aí, agora na minha cabeça veio um negócio assim, por que que Pedro foi o único? Aí, peguei um insight aí, por que que ele foi o único que foi lá? Porque ele era o único que sabia nadar. O cara era pescador, gente. Os outros não ficaram com receio. Ele se confiou naquilo que ele achava que sabia, só que ele sabia nadar em água calma. Quando ele entrou na água tempestuosa, aí a situação foi outra. Você tá entendendo? Às vezes, a gente se confia muito naquilo que a gente sabe, mas aí, se a gente não pôr confiança e os olhos em Cristo, a gente afunda. Às vezes você é muito bom em algo, mas se você não tiver com os olhos voltados nele, você vai afundar. Aí eu vi o texto para comprovar que eu não tô doido de dizer que o cara sabia nadar era o único, porque olha só, tem uma passagem em João capítulo 21 que Jesus já tinha morrido e ele vai voltar. E eles estão tudo voltando a pescar, que fala da pesca maravilhosa. E Jesus entra, quando Pedro dá conta de que quem estava vindo de novo ali era o próprio Cristo, o que Pedro faz? Pulou no mar, nu, porque ele estava nu. Então eu tive esse entendimento que muitas das vezes a gente está em algumas situações que você está se confiando muito naquilo que você sabe fazer. Mas se os seus olhos não estiverem voltados nele, não vai dar certo. Por que funciona para uns e não funciona para outros e para São Paulo? Por que funciona para uns um negócio, um empreendimento e não funciona para outro? Porque a diferença está em estar com os olhos voltados nele. Porque se você olha para o caos, se você olha para a dificuldade, se você olha para todas essas coisas aí, né? Ah, não deu certo. E se você se conectar com pessoas que não deram certo em São Paulo, eu vou dizer uma coisa para você vai ser o próximo que também não vai dar certo. Mas se você entra numa ambiência, eu digo assim, gente, a gente é tão escasso e tantas coisas, né? Pablo fala muito sobre escassez. Se entenda uma coisa, às vezes a gente tem que exigir um novo passo de você, e aí você vai falar bem assim, lá vai de novo, sei lá, o que você vai pensar na sua cabeça. Mas se aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. E se eu vou dizer uma coisa, se eu não tivesse feito os investimentos que eu fiz, se eu não tivesse me conectado nos lugares que eu deveria me conectar, eu nunca estaria vivendo isso aqui agora. Eu quero que você entenda, muitas das vezes vai exigir sair do bar, vai exigir dar um passo novo, vai exigir fazer alguma coisa diferente para você viver o novo. É impossível você querer viver o novo praticando as atividades antigas. É verdade. Alguém quer falar? Ô, Júnior, deixa eu só pegar uma beiradinha aí nesse texto aí. Hoje a gente é sábado, né? Todo dia segunda a gente vai estender um pouquinho. Eu tinha separado exatamente essa mensagem ontem. Porque lá em João 21, fala que depois que aconteceu de Jesus ter sido crucificado e Pedro ter negado Jesus, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que eu conheci, não é um mar, é um lago, tá? É um lago. Só que a força do vento dá muitas ondas e dá uma impressão que é mar, é um lago. Foi assim, estavam juntos, quem? Pedro, Tomé, Natanael, em Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 discípulos. Vou pescar, disse Pedro. Depois que ele traiu a Jesus, ele falou, vou pescar. A maioria das pessoas voltam a pescar depois de uma decepção. Voltam fazer novamente o que faziam por causa da decepção.
E é incrível. E eles disseram, nós vamos com você. Todas as vezes que alguém desiste, que é um líder, ele vai ter pessoas para ir junto com ele. Ele vai influenciar pessoas. Pedro, decepcionado, o que ele fez? Voltou para o mar, que era a única coisa que ele sabia fazer. Saiu do propósito. E quando você sai do propósito, você pode contaminar pessoas. Então, vou pescar, os outros discípulos vão com você. E a Bíblia fala que eles não pescaram nada. Nada. Passaram a noite, mais uma noite, né? Foi na noite que Jesus andou no mar. Mais uma noite, não pescaram nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te chama para o reino, você não consegue fazer mais nada na sua própria força. Você se torna um ser totalmente dependente da graça. Quando Deus te chama, você não consegue mais fazer outra coisa a não ser as coisas do reino. E a Bíblia diz que eles passaram a noite toda e nada pescando. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e os discípulos não reconheciam. De novo, fora do propósito, não reconhece Jesus. Ó, Pedro viver na mesma história, de novo. Só que agora foi porque ele não conseguia se perdoar por ter traído Jesus. E o que acontece? Jesus olha para eles lá no meio do mar e grita assim: cambada de traidores! Ô, traidores! Tá vendo o que dá me trair? Vai ficar sem pescar. Talvez eu e você falaríamos isso. Jesus não. Filhos! Ô, filhos! Tem alguma coisa? Vocês têm algo aí para comer? Até quando nós erramos, Jesus não chama a gente de traidores, pecadores. Ele fala, filhos. A marca da paternidade é forte, é maior do que o meu erro. O selo da paternidade é maior do que os seus erros, os seus pecados. Filhos, ainda chama de filhos. Tendes aí alguma coisa para comer, ainda pede comida. Aí Pedro virou para ele e falou, não temos nada, não. Alguém gritou lá, não temos nada. Tipo, passamos a noite toda, não pescamos nada. Parece um sujeito lá no meio da praia gritando, filhos, ele é... Aí ele falou assim, lança a rede pro lado direito. Ainda bem que não é pro lado esquerdo, né? Não é esquerda, né? Lança a rede pro lado direito do Bolsonaro. Lança a rede. Brincadeira à parte. Lança a rede pro lado direito. E eles lançaram. E não conseguiam puxar a rede de tanto peixe. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Olha para você ver. João. Falou, Pedro, é o Senhor. Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. De novo, ele é intrépido, ele se lança ao mar. Tipo, eu quero voltar de novo. E deixou eles lá, trazendo o barco. E a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, Jesus disse, traga alguns peixes que acabaram de pescar. Mas antes fala, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus já tinha preparado para eles. O que eles precisavam, que era comida. Talvez você pense assim, Jesus não sabe do que eu estou passando. Ele sabe sim. Jesus sabe sim.
Jesus sabe do que você está passando. Ao ponto que Jesus olhou e viu que eles estavam passando a noite toda e não comeram nada. E Jesus disse o quê? Eu vou preparar aqui um lanche. Eu vou preparar um lanche e na hora que eles chegarem aqui, eu vou já entregar para eles o lanche. E foi assim que aconteceu. Aí eu pergunto para vocês, Jesus poderia ter falado com eles, não, vou pegar só o meu lanche aqui. Jesus disse assim, tem algum peixe aí para vocês colocarem aqui? Tragam. Sabe o que é isso? O que é, pastora Keila? Jesus não vai desperdiçar nenhum detalhe do seu milagre. Mas Pedro tinha negado, mas ele estava vivendo um milagre. Mesmo depois que você tem coisas erradas na sua vida, Deus quer ainda aproveitar partes daquilo que ele fez no seu milagre. Ele quer aproveitar parte de tudo que ele fez no seu milagre. E Jesus chegou para Pedro. Por que será que tinha que ter sido Pedro andando em cima das águas, hein? Por causa disso aqui. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele não perguntou para os outros discípulos. Foi o único que se lançou na água aquele dia para poder andar sobre as águas. Quando ele falou, me manda ter com você, Jesus falou, esse cabra é bom. Esse aí é dos meus. Me manda ter com você, Jesus. Então vem. A ousadia te faz acessar lugares que ninguém teve coragem de acessar. E aí Jesus falou, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, novamente Jesus fala, tu me amas? A ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado com Jesus. Ter perguntado de novo. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Quais são as ovelhas que nós precisamos de começar urgente a cuidar? E que nós estamos tentando pescar com a força do nosso braço. Então, quando o Júnior trouxe aqui que Pedro se lançou, o papel de Pedro era esse, se lançar. Porque ele sabia que era se lançando que ele teria o extraordinário. E hoje nós estamos aqui. Todas as vezes que você entender que Deus está lançando alguma coisa que vai ser impactante para a sua vida, então, faça isso. Faça isso. Faça isso. Não tenha medo de se lançar, não. Se lança. Se Deus te trouxer algo, se lança. Se lança. Faça a tua parte. Então é isso, Júnior. A Márcia levantou a mão. Pablo também. Pablo, pode falar. Não, eu levantei sem querer, desculpa. Ah, tá. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Então, eu preciso me arrumar, porque eu preciso ir para o salão, né? Mas hoje foi falado tanta coisa, foi muita coisa mesmo. De madrugada eu acordei, né? Com o coração latejando. E sobre essa mensagem que você falou, sobre o propósito, né? Sobre o nosso propósito.
e agora no final sendo direcionada aí para as pessoas que estão talvez com fraqueza, né? E cada um tem a sua história aqui, né? Eu tenho a minha. Então, Deus nos reuniu aqui hoje, foi exatamente para que, assim como o Júnior tem falado, para a gente abrir a nossa boca, é isso, é falar não só quando a gente estiver na vitória, mas sim quando a gente estiver na fraqueza também. Porque nós estamos aqui exatamente para isso. Aqui eu considero essa sala aqui um quartel-general, onde tem várias patentes, entendeu? Então, vamos dar as mãos, e essa palavra bateu muito forte no meu coração hoje, quem tiver aí com alguma dificuldade, não fique calado, fale, procura a Keila, procura o Júnior, me procura, acho que cada um aqui se identifica um com o outro, um pouco mais, um pouco menos, e é isso, é o que eu senti para falar, e nós estamos em tempo de guerra, então nós temos que estar revestido com a armadura de Deus, né? E isso a gente vai pegando todo dia com a palavra, compartilhando um com o outro, né? E é isso. Eu só quero agradecer. Agora eu preciso me arrumar para ir para o trabalho, tá bom? Vai, meu querido, vai na paz. Nós também estamos finalizando também. Amanhã nós vamos ter nosso último encontro amanhã, né, Júnior? Dá os finais aí. Vou orar pela sua vida, né? Vamos fazer uma oração breve também. Tem que sair daqui a pouco já para o trabalho. Mas agradecer a Keila pelo transbordo, esse canal, essa fonte de vida. Vocês que estão aí, né? Que Deus direcione vocês aos novos passos. Sempre tenho falado nisso. Se vocês não se atentou, mas nós já viramos um mês, tá bom? Já iniciamos abril. Nós estamos iniciando o 4º mês do ano. E eu peço para você, não desiste. Não desiste. Não desiste, porque até o final do ano muita coisa vai acontecer e coisas que você nem imaginava acessar esse ano, você vai acessar. Então, eu vou liberar essa palavra de vitória para a sua vida. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença, estamos reunidos e nós não estamos aqui em vão, temos um propósito. Eu não me reúno com pessoas sem propósito. Deus colocou essas pessoas aqui porque todos têm um propósito. E que nesta manhã, o Senhor esteja conosco, nos direcionando para novos passos. Que nós venhamos saber o que tem que ser feito e o que também não tem que ser feito. Aquilo que pertence a mim, a execução. E também ter clareza de entender que tem coisas que só o Senhor pode fazer por nós. Sim. Que o Senhor nos clarifique e nos dê passos de fé. Que nós possamos, de fato, desfrutar desde o primeiro dia hoje de abril. Que desde o dia 1º até o dia 30 de abril, nós venhamos ser surpreendidos pela tua glória, Pai. Que aonde está escasso alguma área da vida, seja abundante, transborda hoje, Senhor, esses lagares, transborda essas vinhas, transborda, Senhor, a vida de todos que estão aqui. E muitos daqui que estejam aqui ouvindo essa palavra, sejam impactados pela tua presença. Nós estamos aqui como mensageiro teu, nós não estamos fazendo algo por fazer, estamos cumprindo o nosso propósito. Abençoa a pastora Keila, abençoa o seu marido, sua família. Cobre, Senhor, nossas vidas, para que nós venhamos ter cada vez mais disposição e ousadia para romper. Abençoa todos que estão aqui e façam todos um excepcional dia. Shabbat Shalom para vocês aí.